Tem uma história, Gabriel, que assim, aqui em Brasília tem o que. Eu vou abrir o jogo com vocês agora, vou contar alguns bastidores do nosso trabalho, não é uma coisa que eu faço sempre. Então valorize esse momento. Mas é o seguinte: lá em setembro do ano passado, no começo da CPI do INSS, eu fui procurado por uma pessoa, uma fonte, que me contou essa história, exatamente essa história. Olha, o Alfredo Gaspar teve um relacionamento com uma menina de 13 anos, teve uma filha, a filha foi para o Rio de Janeiro, ele deu um dinheiro para ela permanecer em silêncio, só que isso era crime, porque essa menina era uma criança na época, inclusive ela trabalhava, ela era filha de uma pessoa que trabalhava na casa dele, tá? Só que Gabriel, não tinha detalhe nenhum, não tinha nomes, não tinha nenhum elemento assim que eu pudesse ir atrás mesmo. Não tinha nenhum boletim de ocorrência, não tinha uma indicação de se um boletim de ocorrência foi feito, sabe? Era impossível ir atrás, assim, no mínimo um nome para você poder tentar procurar, né? Então, tipo, eu achei, eu olhei e falei, cara, isso aqui é verdade, é muito grave, porque ele já era o relator, já estava nos holofotes, né, como relator da CPI do INSS. Só que, como não tinha mais elemento nenhum no caso, eu acabei deixando pra lá. Falei, putz, eu não tenho nem como ir atrás, né? Isso aqui, se aparecer alguma coisa, eu vou atrás, mas assim, a princípio fica arquivado e fica nos escaninhos, aguardando mais detalhes. E aí, tem também a história que corre aqui em Brasília de que essa mesma história, ela estava sendo apurada por uma jornalista aqui de um outro veículo. Eu vou me reservar de dizer qual é, mas de que tinha uma repórter que estava tentando apurar essa história, não publicou na certa porque não deve ter encontrado elementos também, né? Não quer dizer que eles não existam, não estou inocentando ninguém aqui não. Mas assim, pelo menos essa pessoa também, como eu, não encontrou os elementos que permitissem avançar nessa história, como a gente diz. E aí a pessoa teria contado lá para os parlamentares que acharam por bem tornar pública essa história toda, né? Bom, de qualquer forma, assim, é muito grave. Se isso não for verdade, é muito grave para quem fez a acusação, né? Porque você pode potencialmente destruir a vida de uma pessoa com esse tipo de acusação, se ela for falsa. Se for verdadeira, por outro lado, bastante grave aí para o deputado Alfredo Gaspar, porque é um crime também que, se eu não me engano, ele é imprescritível, né? Então, pois é nesse pé que estamos, meus caros. E é uma situação inusitada, né? Uma gravidade tamanha. E Alfredo Gaspar, como você disse, vinha de uma linha de poder se eleger a uma cadeira no Senado, né? Tava bem nas pesquisas, agora foi retirado dessa corrida e vai ser candidato a vice de Flávio Bolsonaro. E aí, por exemplo, se Flávio perde a eleição, Alfredo Gaspar também perde o seu foro privilegiado no final do ano, porque ele é deputado federal, então o mandato dele também se encerra ali em janeiro de 2027. E como ele escolheu ser vice de Flávio, se eventualmente não for eleito, ele também vai ter que ir para a Justiça Comum. Então corre também-se o risco desse caso deixar o Supremo Tribunal Federal, eventualmente, num cenário futuro, se a investigação realmente durar tanto tempo, e ir para a Justiça Comum, né? E aí pode demorar, se arrastar por anos, e é aquilo, né, Chalders? A acusação, quando ela é muito grave, ela pode acabar com a reputação de uma pessoa e até se provar a inocência, pode levar tanto tempo que o candidato, o Alfredo Gaspar, no caso, pode, inclusive, ter danos ali eleitorais, né? Uma vez que é uma acusação muito séria. Exatamente. Eu fico sempre pensando, né, em casos que a gente já teve no passado, né, casos de denúncias que provocaram grande impacto, que foram muito exploradas, no final se revelaram falsas, né? No jornalismo, particularmente, a gente tem o caso Escola Base, que eu acho que todo mundo que fez faculdade de jornalismo ouviu falar sobre o caso Escola Base, né? Era uma escola infantil em São Paulo que os donos foram acusados de abusar das crianças. E aí, aquilo ali, cara, foi um escândalo na época, acabou com aquele estabelecimento, não tinha mais condição de prosseguir, fechou, né? Os donos foram quase que linchados, assim, foi muito grave. E aí depois descobriu-se que não era verdade, né? Descobriu-se que as crianças estavam numa espécie de contágio ali, uma falando, foi sugestionada pela outra, ouviu da outra,
e as crianças se deixaram sugestionar. Isso acontece mesmo num contexto social. E no final não tinha nada ali para provar, o caso era falso. E esse assunto, esse caso ele foi tão sério que ele virou uma espécie de paradigma assim, nas faculdades de jornalismo, de você entender o que não fazer, né? No jornalismo também porque é problemático, assim, é perigoso esse tipo de coisa, né? Exatamente.